princípio tá gravando já. Deixa eu pegar aqui. Galera, deixa eu explicar uma coisinha pra vocês só dessa aula de hoje, tá? Ela é uma aula que a gente normalmente não dá durante o período do ano letivo, todo o ciclo, o Enem, né? Porque ela é uma aula que ela é muito específica para a história da nossa da localidade aqui, que é o Rio Grande do Sul. Eu acho que é a primeira vez que a gente dá, inclusive, essa aula no formato online. Nos outros anos a gente não chegou a dar. Mas é importante porque normalmente cai pelo menos uma ou duas questões. Agora, provavelmente uma, ou vinculado com outros aspectos da história do Brasil, a história do Rio Grande do Sul. E eu quero trazer para vocês os principais aspectos que podem aparecer para vocês em diferentes assuntos. Posso comentar quais assuntos podem relacionar com diferentes temas que a gente vai trabalhar aqui da história do Rio Grande do Sul, tá? Então é uma questão, é algo que vocês têm que ter bastante cuidado. Recomendo inclusive que vocês deem uma olhada depois nesse slide que eu vou deixar para vocês lá na tabelinha. Vou deixar o vídeo disponível também. Quero ver se eu deixo também preparado uma listinha de exercícios que eu acho importante, porque são exercícios que vocês não estão acostumados a fazer, específicos sobre a história do Rio Grande do Sul. Então eu acho interessante até para vocês terem uma ideia de como é que ele pode aparecer dentro das provas da URGS, certo? Não com formato Enem, não com formato de outros vestibulares, mas da URGS específico que eles cobram nesse tipo de questões, certo? Beleza? Eu não sei se a Natália é a mesma Nath, eu não vou te falar de novo, Nath, de repente eu tô te dando oi pela terceira vez. Mas Nath, seja muito bem-vinda. Ah, acho que não é a mesma, né? Então tá. Oi, Nath, beleza? Seja bem-vinda aqui. Galerinha, então vamos dar início à nossa aula de hoje da história do nosso querido Rio Grande do Sul, céu, sol, sul, terra e cor, onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor, certo? Eu que sou um grande nativista gaúcho, um cara que defende esse bairrismo muito forte do Rio Grande do Sul, para mim é um orgulho muito grande estar dando essa aula dessa terra tão maravilhosa, tão querida, do qual a gente mora, com um povo tão acolhedor, com um povo sem preconceitos, que sempre está acolhendo as pessoas de fora. E hoje a gente vai ver a história desse povo maravilhoso. Vocês devem estar percebendo pela minha voz e pelo meu teatrinho o quanto eu tenho um carinho por todos esses elementos que eu falei do famoso só que não, né? Então vamos trabalhar aqui para observar o porquê dentro desses elementos dentro da nossa história do Rio Grande do Sul. E aqui, ó, sinceramente, eu não tenho nenhum problema. Sim, ó, questões de cultura para mim é uma coisa, eu acho legal, bacana, mas a gente tem que saber que também as culturas elas pode ficar esperto, vai ter bastante coisa interessante pra gente observar e trazer além de tudo, né, gente, que isso é muito comum da minha aula, das aulas que nós todos, de uma certa maneira, a gente tenta passar para vocês, é trazer outras narrativas da história que é contada no senso comum, digamos assim, para a história que é a história historiograficamente real que a gente tem que trabalhar e trazer história, por exemplo, de populações indígenas do Rio Grande do Sul e da população preta, certo? Beleza? Chegou a Ellen, chegou uma outra galera também, seja todas e todos muito bem-vindos, certo, gente? O microfone está aberto quando vocês quiserem falar, eu estou com o chat aberto aqui também, então se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, em qualquer momento vocês podem interromper, a aula é nossa, certo? Belezinha? Vamos começar então com um período que a gente conhece como pré-colonização, como o próprio nome está dizendo, minhas fofuras. Pré-colonização anterior ao processo de colonização. E aqui no nosso querido território que a gente conhece como Rio Grande do Sul, nos dias de hoje, a migração humana ela remete a mais ou menos 12 mil anos atrás, certo? Nos processos principalmente de migração do território como todo americano, ok? Após esse desenvolvimento de diferentes culturas que a gente vai ter aqui dentro do estado do Rio Grande do território do Rio Grande do Sul, quando os colonizadores portugueses e espanhóis chegam dentro dessa região, a gente tem que entender isso também. O Rio Grande do Sul é um território extremamente importante dentro do cenário colonial, porque é um território de fronteira, gente. É um dos únicos territórios que a gente vai observar
principalmente o processo de contato entre esses dois impérios. Pô, professor, mas como assim todo o Império Português lá com Tordesilhas e os Cambal, todo eles pega Portugal, Espanha, o Império Português e o Império Espanhol, mas o único local, gente, que realmente era povoado, que tinha um contato entre esses dois impérios na América, é aqui dentro do sul, é aqui na região do Prata, que a gente chama, certo? Então o Rio Grande do Sul vai ser um estado de uma posição extremamente estratégica dentro do cenário de desenvolvimento colonial, tanto português quanto espanhol. A gente vai ver que é um território, inclusive, que vai ter o desenvolvimento de diversos conflitos entre esses dois impérios no processo colonial. Mas quando os colonizadores chegam aqui dentro do território gaúcho, o que a gente observa são três populações primordiais, etnias, digamos assim, indígenas que vão ser predominantes nesse território. Os primeiros deles, talvez de todos, é o que vai ficar mais conhecido dentro da historiografia tradicional gaúcha, é os Tupi-Guarani, principalmente pelo desenvolvimento agrícola que eles vão ter, principalmente na plantação de erva mate e também da mandioca. Eles eram sedentários, tá? Isso facilita também o processo de plantação que eles vão cultivar dentro do cenário do território gaúcho. E é isso, os dois principais fatores. Depois a gente vai trabalhar um pouquinho mais referente aos guaranis no processo das reduções jesuíticas guarani, certo? Outro povo que inclusive é muito presente ainda dentro do estado gaúcho é os Caigangue, tá, gente? Os Caigangue eram populações seminômades, eles tinham a particularidade de construir casas subterrâneas, que são elementos lindíssimos que eu recomendo a todas e todos vocês depois, se tiverem, eu vou mandar uma reportagem para vocês depois, posteriormente, para ler. A gente não tem muito tempo para falar especificamente sobre as casas subterrâneas, mas para vocês lerem um pouco o que era a tecnologia deles para se proteger principalmente do frio, porque os Caigangue eram populações que se estabeleciam principalmente dentro do território do Planalto e da Serra Gaúcha, certo? Então, com temperaturas mais baixas, tinham que se encontrar maneiras de proteger contra o frio. E o principal alimento, inclusive um alimento sagrado para a população caigangue até os dias atuais, é o pinhão, certo? O pinhão, a base da alimentação das populações caigangue até os dias atuais é o pinhão, certo? E além disso, a gente tem os chamados povos pampianos, tá? Que são os charruas e os minuanos, que eram povos nômades, normalmente caçadores-coletores, ou seja, coletavam frutos, caçavam animais desse território, e principalmente após a chegada dos colonizadores espanhóis, porque eles se localizavam mais em regiões mais ao sul do estado, vão se especializar sobretudo na arte da cavalaria, tá? Quando se lembrarem dos charrua, lembrem sempre do Guaraná charrua, tá? Sabe Guaraná charrua? Já tomaram? Pelo amor de Deus, não, já tomaram Guaraná charrua. E eu demorei muito para entender que aquela imagem do Guaraná charrua é um índio montado num cavalo com uma lança. Se vocês quiserem observar depois, é um índio com uma lança num cavalo. Então lembre-se sempre do charrua como indígenas que são cavaleiros, certo? Com o Guaraná charrua. Observem no Guaraná charrua quando vocês forem comprar no como é que chama, no supermercado, que vai estar lá a figura do indígena meio de lado no cavalo, assim, com uma lança. É o símbolo do Guaraná charrua, que inclusive eu gosto bastante. Dúvidas aqui, gente? Só para vocês observarem aqui os territórios, mais ou menos, que essas populações vão ficar localizadas. Porque então a gente está trabalhando com a ideia do G, são os Caigangue, tá? Porque eles fazem parte do tronco linguístico G, certo? Que vai estar desenvolvido em várias localidades no Brasil. Por exemplo, em Santa Catarina, os G são os Choclen, certo? Mas é uma etnia diferente do que a gente tem dentro dos Caigangue. Essa parte amarela aqui mais os Tupi-Guarani, e ao sul aqui os povos pampeanos que a gente conhece como charruas e minuanos. Sobre isso, tá tudo tranquilo? Obviamente, tá, gente? Por ser um território que não se tinha uma delimitação concreta, a gente vai ter um contato direto, miscigenação entre essas próprias populações. Também dá para fazer essa, Nicolas. Muito bem lembrado, do vento pampeano, tudo mais. Certo? Tranquilidade? Podemos seguir, galerinha? Fala comigo. Você sabe que eu sou carente. Certo? Preciso de comunicação entre a gente. Vocês estão me ouvindo bem? Não está travando, não tem nada. Quando acontecer alguma coisa técnica, por favor, vocês me dão um toque. Beleza? Tranquilidade? Então tá. Se tá tudo certo, então vamos passar. Gente, uma localidade que é fundamental da gente compreender a história do Rio Grande do Sul e tem caído bastante, sobretudo na URGS, eles perguntam muito sobre essa região,
é a chamada Colônia de Sacramento, tá? Colônia de Sacramento, se a gente for observar, ela vai ser uma cidade construída pelos portugueses fora do território programado dentro do Tratado de Tordesilhas. O que os portugueses vão fazer? Justamente por causa do interesse da prata contrabandeada para a região do que a gente conhece como prata, do Rio da Prata, o próprio nome já diz, mas toda a prata que vinha do Rio da Prata era prata contrabandeada. Esses caras, os portugueses, tiveram a ideia de construir uma cidade na boca do Rio do Prata para roubar a lembra-se daquele ladrão que rouba ladrão 100 anos de perdão. Então esses caras vão roubar a prata que já era roubada das minas lá de Potosí, sobretudo, certo? Então eles constroem a cidade de Colônia de Sacramento, que é a cidade de Colônia hoje em dia no Uruguai, certo? Vai ser essa cidade, além de ser um posto ele fica bem na frente da cidade de Buenos Aires, vai ser utilizado também como uma moeda de troca por Portugal posteriormente nas negociações dos tratados com a Espanha. Vai incentivar para a manutenção dessa colônia de Sacramento, vai incentivar principalmente a construção de novos territórios dentro da região do Rio Grande do Sul. Então, na realidade, a fundação das primeiras vilas do Rio Grande do Sul vai estar ligado diretamente com a necessidade de manter a suplementação de produtos alimentícios, entre outros elementos, para a cidade de Colônia de Sacramento. Então a gente pode dizer que o Rio Grande do Sul ele começa a ser ocupado nessa necessidade de manter a cidade de Colônia de Sacramento. E as primeiras localidades que a gente tem no Rio Grande do Sul, as primeiras vilas que a gente tem, é a vila de Rio Grande, 1737, sendo construído, e também os campos de Viamão, que é toda essa região metropolitana aqui, perto do Rio Jacuí, toda essa região próxima de Porto Alegre, Viamão e aos redores aqui, é essa que a gente conhece como Campos de Viamão. Depois a gente vai ver o surgimento de pequenas vilas, Santo Amaro, Triunfo, entre outras cidades. Uma coisa interessante da gente entender, como é que os portugueses conseguiram juridicamente construir essa colônia de Sacramento fora do território que era anteriormente considerado dos espanhóis. Eles utilizaram pela ideia do utis possidetis. O utis possidetis é um elemento jurídico que trabalha que se algum território não está sendo utilizado por determinada nação não dá para trabalhar nesse momento, por determinado reino, é a possibilidade, por exemplo, que se tem de ocupar outro reino, essa localidade, para fazer serventia àquela terra. É mais ou menos, o utis possidetis é a base jurídica para a ocupação, por exemplo, de terrenos até os dias de hoje, certo? Então, o que a gente observa é que eles vão se utilizar desse argumento jurídico para se estabelecer dentro dessa região de Colônia de Sacramento. Como resposta, então, à fundação de Colônia de Sacramento e vendo a dificuldade que ela estava trazendo, sobretudo no processo de escoamento de prata nessa região do Rio da Prata, a coroa espanhola vai criar uma cidade do lado de Colônia de Sacramento chamada Montevidéu. Então a própria criação da cidade de Montevidéu vai estar ligada à Colônia de Sacramento. Isso tu observa, gente, até os dias de hoje. Eu tive a oportunidade de conhecer as três, privilégio de conhecer essas três cidades, inclusive elas são muito próximas. Tu vê Buenos Aires do outro lado do Rio da Prata, de Colônia de Sacramento, e é muito próximo, cerca de 30 a 40 minutos, Montevidéu, de Colônia de Sacramento. Então as três eram cidades que estavam diretamente interligadas. Com o Tratado de Madrid, então, em 1750, Colônia vai se tornava colônia espanhola. Em troca, Portugal recebia os 7 povos das missões. Vocês já estão careca de saber. O Tratado de Santo Ildefonso anula esse sistema e as missões vão voltar a ser do território espanhol. O Nicolas está falando ali, tem um vídeo do Buenas Ideias sobre Sacramento. Eu tenho bastante dificuldade com o Peninha, tá? Nada contra. Acho que ele faz um trabalho importante, assim, mas eu acho que como historiador, porque ele não é historiador, né? Então, às vezes, eu acho que ele tenta fazer um trabalho que ele não é honesto, digamos assim, como processo historiográfico em si. Mas acho que os vídeos deles têm coisas boas, mas tem elementos que a gente tem que ter certos cuidados. Mas veja, tá? Não tem problema. Eu acho que como difusor da cultura historiográfica ele é importante, uma figura importante. Eu só não gosto que ele se autodenomine historiador, ele não é historiador. E é a mesma coisa que eu dizer que eu sou médico e eu não sou médico, entendeu?
Isso inclusive desvaloriza muito a nossa profissão como historiador, porque ocorre pessoas, coisas do tipo. Não. Existe uma ciência para se fazer isso, existe um certo conhecimento, existe um método para ser historiador, e não é o método que ele faz, por exemplo. Ele é um jornalista historiográfico. Não, ele não é historiador. O único que é jornalista e que faz e que é historiador também é o Jurandir. Não, Jurandir Machado, que era o da Rádio Guaíba. Esse sim, esse é formado em história também, além de ser jornalista. Outro que também não é historiador e também faz livros sobre história é o cara do 1808, que agora não. Eu tenho o Laurentino Gomes. Também é só jornalista, não é historiador. Que são pessoas que é importante, não tira a importância deles dentro do processo de difusão do conhecimento histórico. O problema é quando tu te determina como historiador, e aí daí já que é o meu problema, certo? Mas o Laurentino eu nunca vi se auto-atribuindo, mas o Peninha já. Isso daí complica um pouco a situação. Mas vejam os vídeos dele, é importante. Galera, só tenho esses cuidados. Alguma questão de conceito, alguma questão como método também. E aí, gente, as fronteiras atuais do Rio Grande do Sul vai ser estabelecida só em 1804, a partir do chamado Tratado de Badajoz, que vai ser a conquista das missões realmente por meios militares. Depois a gente vai trabalhar um pouco mais sobre a Guerra Guaranítica em si. Aqui só para vocês observarem, quero trabalhar com vocês, ó. O que é a colônia de Sacramento, tá? É essa região aqui, bem na frente de Montevidéu. Os portugueses são filha da puta também, desculpa o palavreado. Os portugueses são sem vergonha, cara. Construíram a cidade justamente para pegar o contrabando direto da prata, que escorria desde lá de cima do Alto Peru, que a gente conhece como as minas de prata de Potosí. E Montevidéu sendo construído aqui embaixo. Ó, Vila de Rio Grande, Viamão, Porto dos Casais. O que é esse Porto dos Casais, gente? O que é esses Portos Casais? Falem pra mim. Porto Alegre, exatamente. Porto Alegre, Porto dos Casais, que vai estar vinculado no primeiro momento a esses campos de Viamão. Então tu observa, as únicas localidades que vão estar vinculadas aqui no Rio Grande do Sul, que são de colonização europeia, podemos dizer assim, é a colônia de Sacramento, que está lá no Uruguai, Rio Grande de São Pedro, que é Rio Grande, Viamão, que é os campos de Viamão, e Porto dos Casais, que é Porto Alegre. O resto são tudo reduções jesuíticas. Então observem a importância que essas regiões têm no desenvolvimento do Estado. E agora, Nicolas, vou te dizer, qual que tu está dizendo? Forte, aqui é do Rio Jacuí, Forte de Jesus, Maria José, pode ser, não sei que cidade que é, ali naquele momento, naquela localidade, mas é da base do, pode ser perto do Rio Jacuí, naquela base do Rio Jacuí, certo? Triunfo vai ser uma cidade importante, Santo Amaro vai ser outra cidade importante dentro dessas regiões aqui que vão surgir. Santo Antônio da Patrulha também, que é uma das primeiras cidades do estado. São essas cidades mas tudo dentro dessa rota de fornecimento de estrutura para a colônia de Sacramento. Então a gente pode dizer, sem dúvida nenhuma, a colonização portuguesa aqui no estado do Rio Grande do Sul está diretamente ligado à criação da colônia de Sacramento. Tudo certo? Dúvidas? Posso passar? Querem olhar mais alguma coisa no mapa? Também isso vai estar disponível para vocês depois. Posso passar? Vou ficar te devendo onde fica esse forte, Nicolas. Depois eu posso dar uma olhada. Uhum. Sim, Rafael. Montevidéu sempre foi espanhol. Sempre foi espanhol. Tá? Colônia de Sacramento não. Ela se torna espanhola após essas negociações de linhas de tratados aqui na região sul do país. A Nath está falando, esses dias assisti um seminário sobre a história da língua portuguesa e tinha um trabalho sobre toponímia do Brasil. E era bem interessante, para eu ver se acho para postar no grupo. Boa, Nath. Quero dar uma olhada depois também, por favor. Agradeço. Sempre quando vocês tiverem aqui a oportunidade de falar alguma coisa, gente, para contribuir para a aula, sempre é super bem-vindo. Ótimo, perfeito. Inclusive, você sabe que dentro da história do Brasil a gente não tinha as pessoas que viviam dentro da colonização brasileira, até, por exemplo, que a gente conhece como era Pombalina, ou de Marquês do Pombal, grande parte da população brasileira falava o que a gente conhece como a língua geral, inclusive vai ser proibida pelo Marquês de Pombal de ser falada, que era uma língua que era uma mescla de
línguas indígenas, tupi, com o português. Era um meio termo entre essas línguas. Nhangatu, exatamente, Nicolas, muito bem, querido. Nhangatu, certo? Que era conhecida como língua geral também pelos portugueses. Mas é isso aí, Nhangatu. Certo, gente? Beleza? Podemos passar? Pode ser? Alguma dúvida? Alguém quer complementar mais alguma coisa? Podemos tocar ficha? Dale. Então, galerinha, sempre boto aqui pra vocês, tá? Missões Guarani Jesuíticas. Quando as pessoas falarem pra vocês missões jesuíticas, primeiro tu dá um tapinha assim nela. Pá! Não, cara. Tinha meia dúzia de jesuítas, 2, 3 para cada 10 mil indígenas que tinham dentro dessas regiões. Grande parte dessas missões eram compostas por guaranis, certo? Então os guaranis comandavam entre essas localidades, certo? O que a gente tem é a Companhia de Jesus vindo para o Brasil no processo de catequização, desde lá do início da colonização efetiva do Brasil, a partir principalmente de 1530. Ele ainda não vinha jesuítas, mas por exemplo o Colegiado de São Paulo, que é o que a gente conhece como São Paulo hoje em dia, é uma cidade que nasce, ela é criada como uma redução jesuítica, certo? Aqui no Rio Grande do Sul, as primeiras missões que a gente vai ter, as primeiras reduções, vai ser em 1610. A gente tem que entender que essas missões elas têm duas fases, tá, gente? A primeira delas, chamada missões do TAP, que vai estar ligada, não é só a missão do TAP, aqui no Rio Grande do Sul só tem a do TAP, mas é TAP, Guará, e tem uma outra que eu não me lembro o nome, que é um pouco mais... Itatim. Itaieinho, Tatinho, alguma coisa assim, não me lembro. Depois na imagem a gente vai observar certinho qual é o nome dela. Mas aqui no Rio Grande do Sul, especificamente, a gente tem estabelecimento das chamadas missões do TAP, certo? Essas missões vão acontecer, principalmente vão se desenvolver desde 1626 a 1641 e vão ser destruídas, na realidade os indígenas vão derrotar os bandeirantes, mas fogem desse território para se estabelecer aí posteriormente dentro do que a gente chama dos 30 povos das missões. Ah, como assim? Não é 7? Não, 7 é os que ficam dentro do Rio Grande do Sul, mas eles fazem parte de um complexo maior que são dos 30. Então esses 30 povos vão ser criados a partir dos jesuítas que tentam capturar indígenas dentro dessas regiões, certo? Principalmente porque os guaranis já eram acostumados com a agricultura, então capturava esses indígenas para utilizar como escravizados, mesmo sendo proibido dentro da região de São Paulo, porque eram escravizados mais baratos, por exemplo, que escravizados oriundos do continente africano. E o que tu observa, gente, é que após a destruição dessas primeiras missões, que tanto vai ser do TAP, do Guará e essa de Itatim, a gente observa essa migração desses indígenas para a região que a gente conhece como dos 30 povos das missões, mais próximos do rio Paraná, do rio Uruguai, do que a gente conhece como as 30 povos das missões, ali Misiones na Argentina, a região ali do Paraguai e também aqui dentro do Rio Grande do Sul. A batalha que vai dar fim a essa primeira fase das missões jesuíticas guaraníticas vai ser a chamada Batalha de Mbororé, ok? E aí, gente, só observem, 1641, só em 1682 que a gente tem a construção efetiva da segunda fase do processo missioneiro no Rio Grande do Sul, com os chamados aí 7 povos das missões. Produção agrícola e comércio ativo, principalmente de pecuária e sobretudo, tá, a erva mate. Então, gente, botem na cabeça de vocês quando a erva, o chimarrão é gaúcho. Cacete, o chimarrão é guarani, certo? O chimarrão é indígena, é cultura indígena, que depois, pelos próprios gaúchos serem pessoas indígenas, vão apropriar esse símbolo cultural para a sua própria cultura, certo? Tu sabe que eu vi uma vez da questão do Imbororé e eu não me lembro que é essa lenda, mas eu sei que tem uma lenda indígena vinculada com o Imbororé. Mas não me lembro, Nicolas, eu não me lembro se alguém já falou, inclusive, isso numa aula pra mim, mas eu não me lembro nem o que é a lenda do Imbororé. Mas já me perguntaram essa questão e eu fiquei sem responder, vou ficar quanto tem que ficar sem responder pra ti de novo. Depois eu dou uma olhada, dou uma procurada, mas eu acho que não tem relação, tá? Talvez por ser na mesma localidade, tá? Mas se eu não me engano não tem relação direta entre uma coisa e outra. Ok? Belezinha, querido? Algum rio, por ser a região, alguma coisa do tipo. Mas eu não vou saber te dizer agora. Mas eu não me lembro quem me fez, aqui no Educa mesmo, me fez essa pergunta em um outro momento e eu não soube responder.
certo? Mas vou buscar pra gente. É uma aula bem legal, traz muitas coisas que. Por isso que é legal, de uma certa maneira, a gente ter esses conteúdos que é mais próximo a nós, né, gente? A gente consegue tocar por regiões do estado, agora apareceu ali o mapa, vocês conseguem. Exato, Nicolas, se ratear foi. Se ratear foi. Era verdade, era uma música que foi colocado. Exatamente. Tá? Beleza? Isso mesmo, agora eu me lembrei, era uma música que foi colocada e eu não sabia responder. Depois eu dou uma olhada direitinho e aí dessa vez eu te respondo aqui. Execução de obras públicas, então a gente tem a construção de grandes complexos. Cara, os complexos, se vocês tiverem um dia a oportunidade, gente, de visitar as ruínas das missões jesuíticas, não só aqui no Brasil, mas também na região de Missões, na Argentina e no Paraguai também, é gigantesco os complexos. É muito grande, são grandes centros urbanos que se tinha. Aqui no Rio Grande do Sul é muito massa, apesar de se ter toda uma discussão de como tem uma abordagem pedagógica dentro daquela localidade, da falta de protagonismo das próprias pessoas indígenas que estão dentro daquela região, é um passeio interessante para se fazer, cara, um mergulho na história, assim. É certamente, eu acho, talvez o passeio histórico no Rio Grande do Sul mais bacana de se fazer, assim. Tem muitas localidades muito massa no Rio Grande do Sul, inclusive localidades aqui muito próximo em Porto Alegre e em Porto Alegre pra gente fazer. Mas eu acho mais legal do que eu já fui no Rio Grande do Sul, certamente foi as missões jesuíticas e guaraníticas, assim, é muito massa. Transporte e construção naval, principalmente fluvial, dos rios, certo? Se tinha o domínio dos rios da região e escoavam, até pela própria interligação dos 30 povos, tinha que ter movimentação e grande parte dela era feita de maneira fluvial. Aqui, gente, um elemento que eu quero que vocês prestem atenção. Por que, que eu digo isso para vocês? Porque o professor, que é o professor de história indígena da URGS, o ponto de estudo dele é isso aqui: o domínio da escrita em castelhano, em guarani, pelas populações indígenas dentro das missões, tá? Se tinha ampla divulgação de cartas, ampla divulgação de documentos, inclusive quando se tem a guerra guaranítica, os indígenas, as lideranças dessa nobreza indígena letrada, vão enviar documentos para a coroa espanhola reclamando sobre o processo enquanto eles não estavam inseridos. Então, observe, é um total domínio da estruturação da cultura escrita. Ah, prof, mas como é que tu sabe disso? Porque ele é o meu orientador, então, e eu estudo história indígena, então, por isso que eu sei que ele vai. E já caiu mais de uma vez dentro de questões da URG sobre essa questão da nobreza letrada indígena, e é um elemento que não está vinculado sobre a história do Rio Grande do Sul. Tu tem isso dentro dos astecas, da região da colonização da Mesoamérica, da região dos Andes, do Império, que é antigo Império Incaico. Eu trabalho particularmente com os Mapuche do Chile, faço essa análise dessa, não de uma nobreza, que no caso dos Mapuche é um pouco diferente, mas do processo de domínio da tecnologia da escrita, certo? Então é bastante interessante e já caiu mais de uma vez, porque isso é comum dentro das discussões, tá? Das provas da URGS. Normalmente, muitos professores vão perguntar o que eles estudam dentro de determinada cadeira. Então, por exemplo, o cara que é de história contemporânea vai fazer uma pergunta específica sobre determinado assunto de história contemporânea que ele trabalha. Além disso, eles gostam muito de data específica, tá? São as duas grandes pegadinhas da URGS. Inclusive, quando tu pega as provas da URGS, tu consegue ver direitinho qual é o professor que está fazendo dentro da banca da universidade. Grande parte então da população era guarani, mas galera, isso aqui é interessante da gente observar. Existia indígenas de outras etnias, tanto caigangue quanto minuano e charrua bastante, viu? Existia uma inserção muito forte, até porque grande parte dos minuanos e charruas vão ser perseguidos pelas populações brancas aqui da região do Prata, então eles encontravam dentro dessas localidades guaranis uma possibilidade de se manter vivo, certo? Então, a aliança dos guaranis com os charruas e minuanos vai ser bastante comum dentro desses propósitos, principalmente da moradia deles na região das missões. Aqui, gente, só para demonstrar para vocês onde é que fica a região do TAP, essa região do Planalto, quase do que a gente chama de fronteira
com Santa Catarina, oeste catarinense, mas também com oeste paranaense, certo? Alguma dúvida até aqui? Dúvidas? Falem comigo. Alguma dúvida até aqui? Tranquilidade? Vocês estão tão quietinhos hoje. Guerra Guaranítica, galera. Então, continuando, tá? Ah, valeu, queridos. Quem faz é vocês, tá? Então, a Guerra Guaranítica, gente, o princípio do conflito que a gente conhece como Guerra Guaranítica, um dos principais conflitos que a gente vai ter dentro do nosso estado, vai estar vinculado diretamente a questões diplomáticas envolvendo o Tratado de Madrid, onde os espanhóis e portugueses vão trocar as missões jesuíticas pela colônia de Sacramento. Com isso, obviamente, os indígenas vão ficar puto da cara com esse processo e vão pegar em armas não aceitando se transladar. Isso é interessante, né? Por que tu acha que a gente parar para pensar, por que tu acha que esses indígenas não queriam ser submissos ao Império Português? Observem isso. Por que tu acha que os indígenas não queriam ser? Eles eram considerados inclusive submissos ao Império Espanhol. Eles se consideravam assim, servos do rei, do senhor, do rei da Espanha. Por que de Portugal eles não queriam? Nem os portugueses. Os portugueses ficaram com a fama, mas os bandeirantes. Porque a visão deles de português estava ligado diretamente à figura dos bandeirantes. Então, por isso, remete esse passado histórico dos indígenas, em que eles se negam a serem submissos ao Império Português, certo? Então a gente tem a conjunção do Império Português com o espanhol batalhando contra grande parte dos guaranis, mais os jesuítas que estavam presentes dentro dessa localidade. A Batalha de Caboaté, então, vai ser a grande marco que a gente vai ter de fim desse conflito, com a morte das principais lideranças indígenas, tá? O Sepete Araju, eu acho que ele não morre na Batalha de Caboaté, ele morre um pouquinho, ele é assassinado um pouco antes num outro conflito. Mas o conflito final é em grande parte dentro da Batalha de Caboaté. As consequências, então, é que devido à superioridade militar, cerca de 20 mil indígenas vão ser assassinados ao longo desses 3 anos do conflito. E após o conflito, alguns indígenas vão fugir para as missões do Paraguai e Argentina, que não vão ser portuguesas, né? Outros vão ser reduzidos e enviados para o campus de Viamão, inclusive para uma redução específica que vai ser criado nos campos de Viamão, chamado Aldeia dos Anjos. E o nome dessas Aldeias dos Anjos hoje é uma cidade, aqui próxima de Porto Alegre, que é a cidade de Gravataí, certo? Gravataí é uma cidade que tem na sua origem uma redução, principalmente dessas populações indígenas que vieram como reduzidas para essa localidade aqui próxima de Porto Alegre, nos campos de Viamão, certo? Tem um CTG chamado, sim, provavelmente em homenagem a essas figuras. E já outros vão vagar pelos campos oferecendo seus serviços a fazendeiros na região, o que depois a gente vai ficar conhecendo como o gaúcho, certo? Esse indígena que algumas vezes eram peões que vendiam trabalho em fazendas, grandes latifúndios aqui no estado, ou também que eram grandes ladrões de gado, certo? Ok? Isso já diz muito do quanto é criado a figura do gaúcho, como essa figura. Tu vê o gaúcho, o gaúcho é uma fisionomia branca toda, depois a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Aqui só para vocês observarem, tá, gente? Isso aqui é um desenho feito sobre o processo da cavalaria, vocês podem observar aqui, contra as populações indígenas. Aqui as missões no fundo, certo? Desenho da época. E aqui para vocês observarem onde é que fica a região dos 7 povos das missões e aonde fica a Batalha de Caboaté, que é muito próximo ao município de São Gabriel nos dias de hoje. Ok? Vocês podem dar uma olhadinha mais a fundo desse processo. Até aqui de boa? Tranquilidade? Beleza. Galera, o que a gente chama de colonização efetiva do estado do Rio Grande do Sul pelos europeus vai acontecer após o propósito do Tratado de Madrid,
certo? Que aí, principalmente a parte do Tratado de Santo Ildefonso, que aí sim a gente vai ter as definições do território gaúcho sendo definidos e aí a possibilidade dos portugueses realmente colonizarem essa região. Os primeiros locais que a gente vai observar sendo construídos, então, das vilas da região dos Campos de Viamão, com a cidade de Viamão, em 1747, Triunfo, em 1756, sendo construída, Santo Antônio da Patrulha, 1763, e a cidade da Vila dos Casais, o Porto dos Casais, chamada Porto Alegre, 1772. As populações dessa região, principalmente portugueses, e desses portugueses a gente tem que ter uma barra específica da figura dos açorianos, indígenas de diversas etnias, mas principalmente guaranis, charruas e minuanos, africanos escravizados que vão ser trazidos já desde esse momento para o território gaúcho, paulistas, tá? Que vão fazer esse propósito, sobretudo os tropeiros paulistas que vão vir para essa região, principalmente do comércio do charque, que vai ser desenvolvido a partir da criação da cidade de Pelotas. E a principal economia que a gente... e os espanhóis também, que a gente vai ter bastante dentro dessa região. Lembrem-se que é uma região de fronteira, então a gente tem esse fluido de trocas, de troca cultural, de troca elementar. E não é à toa, gente, que a gente tem dentro da localidade do Rio Grande do Sul uma semelhança muito forte com as culturas do Rio da Prata, com a Argentina e Uruguai. Por quê? Porque é uma localidade de fronteira, isso é super comum acontecer dentro dessas regiões, certo? Então a gente tem que entender o local de fronteira como um local de troca, de passagem, fluido, e não como algo que não tem conexão com o outro. Qualquer lugar de fronteira é um local de troca, certo? Beleza? É uma encruzilhada, como já diria Luiz Antônio Simas, que é um historiador que eu gosto muito. Então a principal economia no Rio Grande do Sul vai estar vinculado à pecuária, tá? Sobretudo a pecuária na produção de charque, certo? E aí que surge o grande polo econômico do estado, que é a cidade de Pelotas, nesse primeiro momento de colonização, através das charqueadas que ficavam próximo dessa região no sul do estado. Então a produção do charque, principalmente para o mercado interno da colônia, tá? O charque ele não era utilizado para agroexportação, mesmo sendo charque, não demoraria 3 meses dentro de um navio para chegar na Europa, certo? Além de tudo, produz charque na própria Europa, então não tem por que tu fazer esse propósito. Então o charque era utilizado no comércio, sobretudo no mercado interno brasileiro, da colônia brasileira, enviado sobretudo para a região das Minas Gerais, para o Rio de Janeiro, como um produto de consumo, certo? Mão de obra principalmente escravizada, majoritariamente africana, e não é à toa que a gente tem até os dias de hoje no sul do estado do Rio Grande do Sul a maior quantidade de pessoas que se autodeclaram pretas, certo? Ok? Sim, o charque gaúcho na Europa não tinha, mas tinha, eles sabiam fazer charque, mas o gaúcho como nós não tinha. E como o platense também, né? Tanto do Uruguai quanto da Argentina. Mas o que eu estava falando, gente, por essa própria colonização, essa própria utilização de mão de obra escravizada africana, até os dias de hoje, no sul do estado do Rio Grande do Sul, onde a gente observa a maior quantidade de população autodeclarada negra, certo? Do estado. Então não é à toa isso tem um propósito histórico, principalmente a partir da utilização da mão de obra escravizada, tanto nas charqueadas, quanto depois a gente vai observar também dentro do Pampa gaúcho, porque o gado crescia no Pampa, o gado crescia nas regiões do interior, Bagé, toda essa região fronteiriça do sul do estado. Em compensação, ele era abatido nas charqueadas, tanto muito próximo de Pelotas, São Lourenço, nessa região mais ao sul. Aqui tu observa as charqueadas, tá? Até os dias de hoje. Essa casa aqui, ela é uma charqueada, charqueada São alguma coisa, não me lembro o nome dela, que ela foi utilizada como o set de filmagem da Casa das Sete Mulheres, tá? Então, mas ela é uma charqueada que fica próxima de Pelotas. E aqui também, para vocês observarem uma imagem da região, essa aqui, se eu não me engano, já é no início do século XX, tá? Até a própria fisionomia, tu observa dessas pessoas, já está em outro processo. Dúvidas sobre a charqueada, gente? Nada? Então, o primeiro desenvolvimento econômico que a gente vai ter no Rio Grande do Sul vai ser o charque, a cultura do charque, certo? Confronto, então, durante o Império do Brasil, tá? É isso que eu quero que vocês observem.
A gente agora começa a observar, e eu vou trabalhar com vocês apenas dois momentos históricos do processo brasileiro, que é o Império e a República. Por que tu não trabalha com do resto? Porque eles não vão perguntar do resto. Eles não vão te perguntar, por exemplo, diferente do que a gente deu nas nossas aulas de ditadura, o que acontece em específico aqui dentro do Rio Grande do Sul sobre a ditadura. Não, eles vão trabalhar com a ditadura como um cenário nacional, certo? Pode ter elementos que vai ter no Rio Grande do Sul, mas vocês tiveram já isso, por exemplo, o sequestro dos uruguaios aqui em Porto Alegre. Isso vai estar ligado, de campanha da legalidade. Isso vai estar ligado, a gente falou para vocês dentro da nossa aula sobre ditadura do Brasil, certo? Eu estou trabalhando aqui temas específicos que podem cair dentro do contexto, que não dá para a gente explorar necessariamente, que o Enem não perguntava necessariamente, que é muito específico da história do Rio Grande do Sul. Ok? Entendido isso? Ficou claro o que eu estou tentando dizer para vocês? Digam para mim. Ficou de boa? Falem para mim. Tô me sentindo carente. Deu uma travada? Tô travando? Pra vocês? Não? Tá de boa? Isso, eles vão perguntar, Nicolas, assim, ó, pode ser que eles sejam específicos, pode ser que eles perguntem o que é a tal da Guerra da Cisplatina, tá? Porque tá dentro do edital. Isso vai ter no edital História do Rio Grande do Sul, certo? Mas normalmente o que eles fazem? Eles trabalham com essa ideia dentro de um aspecto de um cenário nacional. Vou dar um outro exemplo para vocês, da Guerra do Farrapos, por exemplo. Eles podem fazer uma pergunta sobre guerra regencial, período regencial, certo? Para entender dentro de um período regencial um aspecto específico da Guerra dos Farrapos. Questão da Revolução Federalista, por exemplo. Eles trabalharem ali com o processo do golpe de Estado da República, eles podem colocar no meio uma questão vinculada, um verdadeiro e falso, com a figura da República, da Revolução Federalista, certo? Coisa que dificilmente o Enem faria, por exemplo, certo? Trabalhar mais a fundo esses aspectos de uma região específica. O Enem é um exame nacional, ele tenta abarcar a história do país inteiro. Ele não vai focar em um elemento específico, certo? De uma região específica. Ficou mais ou menos entendido isso? Dá. Então, gente, no confrontos daqui do Império eu vou trabalhar dois confrontos específicos com vocês, que um é a Guerra da Cisplatina, que vai estar vinculado diretamente com o processo de construção e do próximo conflito que a gente vai observar. O que é a Guerra da Cisplatina? Cisplatina, gente, primeiro bota na cabeça para vocês. Cisplatina é o que a gente conhece como Uruguai nos dias de hoje, tá? Então, como vocês viram lá atrás, dentro da nossa aula de Império, da independência do Brasil, nem era Império, da independência do Brasil, no período joanino ainda, a gente vai ter Dom João conquistando o território que a gente conhece como Cisplatina. Não ele, né? O exército português, obviamente, né? Ele, um gordinho sem vergonha, safado, colonial, vai vir aqui, vai tentar não vai fazer isso, tá? Um cara muito sujo, inclusive, muito porco, mas ele gostava muito do Brasil, certo? Tinha um carinho muito grande, mas ele tanto muito grotesco assim, bastante, muito pouco inteligente, inclusive, não era um dos caras mais sábios, como o próprio filho dele também, um cara muito rútil. Já falei para vocês aqui como é que eu chamo o filho dele, o Dom Pedro I, o embuste, certo? Da família imperial brasileira. Então a gente vai ter ele conquistando essa região da Cisplatina em 1816, tornando então parte, a Cisplatina se torna uma província do Império de Portugal, Brasil e Algarve, certo? Gaúchocentrismo. Explica aí pra nós, Nicolas, por que gaúchocentrismo? Que eu detesto família imperial, né, cara? Tem meus... pode ser, pode ser. É o famoso bairrismo, né? Então, benefício econômico, principalmente para a província de São Pedro, essa região, até pelo próprio estipulação dos campos que vão se desenvolver, a maior quantidade de terras que essa elite gaúcha vai poder, dessa elite daqui da província de São Pedro, vai poder desenvolver, inclusive vários depois da guarda gaúcha, da milícias gaúchas aqui, muitos deles tinham terras no Uruguai, mesmo com o processo da independência do Uruguai anteriormente.
A gente também vai ter o desenvolvimento das charqueadas no sul do estado, não é à toa que isso acontece durante esse momento, desenvolvimento das charqueadas, sobretudo na região de Pelotas. Perda do território da Cisplatina por Dom Pedro I, inclusive que vai levar um dos fatores à abdicação de Dom Pedro em 1831 e a independência do Uruguai. O momento que se perde o território da Cisplatina é a criação e a fundação do Estado do Uruguai, certo? A independência do Uruguai efetiva é 1828. E aí se tem um elemento fundamental dentro desse regime de fronteira, que é a questão da escravidão, porque o Uruguai, logo que se torna independente, abole a escravidão. E o Brasil, pelo contrário, se mantém escravista até o fim do século XIX. Certo? Isso vai influenciar diversos movimentos, muitos escravizados fugiam para o Uruguai, vindo daqui do Rio Grande do Sul, para se ter a sua liberdade. E o outro confronto, galera, vocês já imaginavam qual seria: a chamada Guerra dos Farrapos, ou Revolta dos Farrapos, ou Guerra Farroupilha, menos Revolução Farroupilha, pelo amor de Deus. Vocês têm que sair daqui sem saber, pelo amor de Deus, não me fala Revolução Farroupilha, porque não revoluciona um cacete, não revoluciona absolutamente nada. Primeiro que perdem, tá? Perdem, no máximo um empatezinho ali para a questão do charque. Segundo, continua se mantendo como estado província do Brasil. E terceiro, gurizada, a escravidão não é abolida. Então se mantém a mesma porra, a mesma coisa. A única coisa que se modifica é o preço do charque, tá? Então não revoluciona absolutamente nada, ok? Não é uma revolução, é uma revolta, como acontece diversas revoltas no Brasil, ok? Certo? Tá aqui de boa? Então, para a gente começar esse que eu adoro falar sobre esse período. Aqui o pau come, aqui é maravilhoso, aqui é massa da gente fazer diversas observações sobre aquilo que eu estava trabalhando no início da aula, da ideia do que é propagado para nós como o imaginário do ser gaúcho, né, dessa ideia da Revolução Farroupilha, e do que é historicamente verdadeiro, certo? E aí, gente, dentro da Guerra dos Farrapos tem dois motivos para se iniciar a revolta. Primeiro é econômico, tá? Principalmente com charque vindo da região do Prata, certo? Argentina e Uruguai, que devido a menores impostos sobre o produto se tornava muito mais atrativo para o mercado brasileiro. Era mais barato e aí até, Nicolas, de melhor qualidade. Realmente, a carne, até os dias de hoje, a carne uruguaia e a carne argentina são melhores que a nossa. Isso não tem discussão. Agora, o modo que eles fazem churrasco, eu particularmente eu gosto mais do nosso, certo? Mas a carne em si sempre teve melhor qualidade, com os campos melhores, pastagem e tudo mais. E essas questões econômicas vai levar ao charque brasileiro uma profunda crise. Então os caras já estavam putos por isso. Mas além disso, a gente tem a questão de que nós estamos no período regencial. A gente não tem a figura do imperador para manter unificado o território nacional. E uma série de medidas insatisfatórias que vai levar a elite gaúcha, como por exemplo a troca do presidente da província, que não era muito de agrado dessa elite estancieira gaúcha, elite latifundiária gaúcha, vai levar a um sentimento separatista então dentro da região do estado. E aí, gente, os principais líderes, então, para vocês observarem quem são esses atores que coordenam essa revolta. Então, não é uma revolta popular. Inclusive, grande parte da população era contrária aos farroupilhas. E, inclusive, um dos bagulhos mais bizarros que a gente tem dentro da história gaúcha é tu ter o acampamento que comemora a revolta farroupilha em Porto Alegre. Não teve cidade mais imperialista do que Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e contrário ao processo da revolta, certo? Inclusive na própria bandeira do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, se vocês forem ler, tem uma mensagem ali escrita: muito leal e valorosa. Por quê? Porque ela sempre que pôde, ela foi contra os revoltosos farroupilha. Então é meio bizarro a gente ver isso. Historicamente é surreal a gente ver o acampamento farroupilha acontecendo em Porto Alegre, assim. É um erro para te ver como é um elemento muito mais uma cultura criada do que um aspecto específico historiográfico em si. Então a gente vai ter a figura ali do Bento Gonçalves, estanceiro da região do sul do estado, um dos principais escravocratas da região. Então sim, Bento Gonçalves era um dos maiores escravocratas que a gente tinha dentro do estado.
Domingos José de Almeida, que era, além de charqueador, um grande comerciante, inclusive de escravizados, certo? E relevante participação de imigrantes italianos que estavam exilados no Brasil, sobretudo Giuseppe Garibaldi, tá, gente? E também o Mazzini, certo? O que o Nicolas falou, né? Mas não é ideologia política há muito tempo. Como assim, Kito? Sobre o que tu tava falando? Desculpa, eu não entendi a colocação. Não, mas o Chimangos é outra coisa. O Chimangos é outra ideia. É outro momento que daqui a pouco a gente vai chegar lá. Isso é meu. Inclusive é isso, né? A cultura é criada dentro de processo de duas revoltas. Uma revolução federalista e a outra revolta farroupilha. São dois momentos completamente distintos um do outro. Certo? Então foi um escopo de cultura, que é esse folclorismo gaúcho, que é criado ali a partir dos anos 30 por Barbosa Lessa e o Paixão Cortes, certo? Que é um mix de coisas que é inventado, tá? O que a gente chama de tradicionalismo gaúcho, ele é inventado, certo? Eu não estou dizendo que não é legal, cultura, chula e tudo mais. Isso eu não tenho nenhum problema, mas a gente tem que saber como população gaúcha que isso é inventado, tá? Isso não existiu, prenda. Prenda nunca existiu, gente, certo? É um elemento criado, certo? Aquelas vestimentas. Eu vou mostrar pra vocês o que é o gaúcho original daqui a pouquinho. Vai mostrar, vai aparecer pra vocês. Guerra dos Farrapos, então, de 1835 a 1845. Um programa então de reivindicações da revolta não era muito bem formulado, então se tinha bastante divergências entre os próprios líderes. Isso vai ficar evidente que várias das lideranças vão ficar mudando de um lado para o outro. Bento Manuel talvez é o maior exemplo disso. O que se mantinha era o teor elitista da revolta e, consequentemente, a manutenção da escravidão era bastante controverso. Então, grande parte desses líderes nunca sugeriu que houvesse esse processo de liberdade dos escravizados. Grande parte do programa de revolta pode ser definido como liberal conservador, que era a política das oligarquias do Brasil inteiro na época, tá? Esse liberalismo econômico conservador, que parece meio controverso, mas é o que é predominante dentro do período. Guerra dos Farrapos. Povo que não tem virtude acaba por escravizar. E eu coloco essa frase não é por nada, certo? Para demonstrar para vocês que dentro do nosso próprio hino do Rio Grande do Sul, a gente tem um elemento extremamente racista. Inclusive diversas pessoas não cantam, sobretudo populações do movimento negro, não cantam no hino do estado do Rio Grande do Sul por essa frase extremamente racista. E a gente, pra te ver, a gente quando canta, eu me lembro quando eu fui morar, tive a oportunidade de morar um tempo fora do Brasil, eu conheci algumas pessoas de fora do estado do Rio Grande do Sul. E elas ficavam apavoradas quando a gente fala, canta o nosso hino, assim. Porque se a gente não tem cultivado dentro da nossa cabeça esse bairrismo, e a gente para pensar, é um hino extremamente racista, certo? Uma frase extremamente, uma história, como é que é a estrofe, né? Estrofe extremamente racista. Povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Então quer dizer que as pessoas que eram escravizadas não tinham virtudes alguma, certo? Então é extremamente ofensivo esse aspecto. Então, devido à grande influência dos uruguaios, o pensamento abolicionista era defendido por alguns comandantes da revolta, somente como o general Neto, certo? Era um deles, que tinha terras no Uruguai, e também o comandante Teixeira Nunes, que também tinha terra no Uruguai. Houve uma promessa para aqueles escravizados que lutassem na revolta teriam sua liberdade após o conflito. Nas negociações dos revoltosos com os imperiais, um ponto ainda ficava em questão: a manutenção da escravidão. A resolução do problema foi o episódio conhecido como Traição de Porongos, onde o Davi Canabarro, a partir das negociações, tá, mandou que os lanceiros ficassem desarmados dentro daquela noite, na região de que hoje é mais ou menos Porongos, e informou a localidade para o exército imperial, para o assassinato dessas tropas. Aqui não tenho, eu ia passar aqui para mostrar depois para vocês. E aí ocorre um massacre, que é um absurdo que acontece. Como eles estavam desarmados, não tiveram, estavam dormindo, grande parte, não tiveram tempo da reação e houve um grande assassinato dessas tropas. Não é todos, tá? Muitos deles conseguiram fugir para
para o Uruguai ou de outras maneiras. Alguns foram presos, enviados para outras localidades que não aqui dentro do Rio Grande do Sul, mas é um episódio bastante triste dentro da história do nosso estado, que na realidade deixa muito claro o quanto o princípio da nossa elite gaúcha está vinculado a esse aspecto do racismo, né? Do racismo e a manutenção dessas estruturas racistas dentro da nossa sociedade. Eu não sei se a Nath queria comentar alguma coisa, eu vi que ela tá. Eu não vou saber te dizer. Se é, Nath. Não vou saber. Mas porongo é uma coisa. Porongo é a cuia, né? Porongo é uma planta, na realidade. É da cuia. Que é o que se faz a cuia, inclusive. E acho que pode ser por isso. Agora, porque em Porongo ser ali, aquela localidade, aí não sei, talvez fosse uma localidade que se plantasse o porongo que era utilizado nas cuias, que é uma cabaça, né, que a gente chama também, certo? Isso, cabeça de porongo, alguma coisa. Também pode ser uma ideia de uma expressão racista. Tem várias expressões racistas, por exemplo, no vocabulário espanhol, várias. Aqui da Argentina e do Uruguai, por exemplo, eu me lembro que ele tem a expressão de algo desarrumado, ele é um quilombo. O nome, a expressão que se dá à desorganização na cultura uruguaia e argentina é quilombo, certo? Então é uma expressão racista, claramente racista, certo? Justamente para trabalhar essa ideia de que algo desorganizado está vinculado a locais de resistência negra, não é por nada que se utiliza. A linguagem é um elemento muito forte dentro desses aspectos, né, da constituição do imaginário. E aqui outra expressão racista que é fortemente usada dentro do nosso estado, que está vinculada ao processo de branqueamento social da nossa sociedade, que a gente vai trabalhar um pouco depois na ideia da imigração. Por exemplo, a ideia de sarará. O que é uma pessoa sarará? Teoricamente é uma pessoa que tem a pele mestiça, uma pessoa o que a gente chama de pardo nos dias de hoje. E a expressão sarará, ela está ligada a um processo de que, a partir da miscigenação, em gerações futuras, essa problema da cor, digamos assim, essa enfermidade da cor, irá sarar. Então, ela sarará no futuro, certo? Então, observem como elementos da própria linguagem estão reflexionados dentro do processo da nossa manutenção do racismo, né? Então, a gente tem que começar a se ligar nesses aspectos. Falando, não vai dar nada. Não. Isso cria o imaginário, isso cria os aspectos de inferioridade a partir da cor, certo? Então, a gente também tem que cuidar desses aspectos linguísticos. E tá aqui a prof, que é das línguas, das letras, ela pode informar muito melhor que eu, inclusive, o quanto isso faz parte da construção do imaginário da nossa sociedade. A linguagem, ela se estabelece de diferentes maneiras na própria construção social das nossas populações, certo? Então, gente, dentro da Guerra dos Farrapos, eu quero mostrar alguns momentos importantes aqui para vocês. A tomada de Porto Alegre vai acontecer em 1835. A Batalha de Seival, que vai ser proclamada República Rio-Grandense pelo general Antônio de Souza Neto. A formação da Marinha Rio-Grandense, que é a cidade de Laguna, principalmente pelo Giuseppe Garibaldi, onde ele atravessa lá pelo rio Tramandaí, leva os 2 barcos para a conquista da cidade de Laguna, que era uma das principais cidades do sul do Império Português, e a criação da República Juliana. A partir do Império Brasileiro, desculpa. A partir de 1840, a revolta vai perdendo força e territórios, principalmente com a chegada do Antônio de Lima e Silva, aqui no estado do Rio Grande do Sul, chamado futuro Duque de Caxias. Traição de Porongos, em 14 de 11 de 1844, e por fim o chamado Acordo de Poncho Verde, ou também paz honrosa entre a elite imperial e a província. Aqui é uma carta, um documento que eu tirei dentro lá do Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul, que é o documento onde comprova que existiam, que é uma traição, que Porongos é uma traição, certo? Aqui, ó, até sublinha. No conflito, pompe o sangue brasileiro quanto puder, particularmente gente branca da província e os índios, pois bem sabe que essa pobre gente ainda nos pode ser útil no futuro. Não receio da infantaria inimiga, os lanceiros negros,
pois eles já receberam a ordem de mistério do seu general-chefe para entregar o cartuchão do sogro. Pretores de confiança desse, Sicanabarro ou Lucas, que são os únicos que sabem de tudo. Foram prisioneiros, devem dar-lhes capula, ou seja, cortar. A gravidade desse secreto negócio que nos levará em poucos dias ao fim da revolta desta província. Então, mostrando que Canabarro tinha entregado a localização e sabia do processo da traição de Porongos. Posso, querido? Esse aqui? Eu vou enviar esse slide para vocês, isso aqui vai ter tudo para vocês. Certo? Esse aqui, Nicolas? Nicolas, o outro Nicolas estava comentando, quando fiz uma questão da URGS, tinha uma questão que ligava esse período da Liga da Guerra dos Farrapos com a Lei Feijó. Perfeito, porque a Lei Feijó vai estar ali regional, é do período regencial. É isso que eu tô falando, exatamente o que eu tinha comentado antes, Nicolas, sobre como é que a URGS vai abordar, é o que tu falou agora. Certo? É um aspecto nacional que eles vão trazer elementos vinculados à história do Rio Grande do Sul. Certo? Beleza? A Nath falou, tem um esquema sobre o nosso gentílico também, mas daí é outra questão, que seria brasileiro, não deveria ser o certo, já que o sufixo eiro é usado para dominar uma função na maior parte das vezes. Sim, também tem. Eu não sei como é que seria, mas eu já ouvi falar sobre isso, de quando não seria eiro, né? Seria outro sufixo. Sobre o processo da imigração europeia, tá? Eu não vou me conter muito, tá, gente, sobre o processo da imigração, mas só para a gente saber que ele vai estar ligado diretamente ao processo de embranquecimento da população, certo? E até na escolha dos europeus que vão vir para cá, certo? Não era qualquer europeu, de preferência de origem germânica, de origem nórdica, tá? Através principalmente dessas teorias pseudocientíficas e racistas propagadas no cenário internacional da época. Isso vai acontecer não só no Brasil, não só no Rio Grande do Sul, mas em todo o Brasil. Mas o Rio Grande do Sul, por ter essa colonização mais tardia, vai ter uma possibilidade da vinda de famílias europeias maior para essa região. Era necessário então dar um jeito na questão da raça do Brasil, que ainda era o empecilho da elite branca dentro do cenário internacional. A própria ideia de um embranquecimento progressivo, isso não vai ser só no Brasil. O maior exemplo que a gente vai ter, o maior sucesso que a gente vai observar das políticas de imigração e embranquecimento da população racistas vai ser, por exemplo, dentro da Argentina e Uruguai. Argentina, sobretudo. Certo? Essa necessidade de demonstrar que uma elite que é herança europeia, que é os brancos da América. Não é que a Argentina não tem negros, obviamente que tem negros, certo? Só que essa população vai ter um progressivo processo do que aí é o próximo elemento de silenciamento histórico, certo? É que nem no Rio Grande do Sul, tu não trabalha que existe populações indígenas até os dias de hoje. Tu diz que aquela moça é uma moça bugre. Meu avô a vida inteira foi falar, meu avô era negro, meu avô não era negro, meu avô era bugre, certo? Meu avô morreu sendo bugre para nossa família. Era um assunto até meio tabu, assim. Então, vocês devem ter tido uma avó bugre, um avô bugre. Provavelmente eram pessoas que tiveram vinculados ou miscigenação com população. Inclusive, bugre é um termo pejorativo, racista, certo? Uma grande parte de vocês devem ter na família uma pessoa com a qual se limitava ou se referiam como bugre, certo? Isso é um silenciamento histórico da etnicidade dela e também das suas próprias origens, certo? Por isso que se a gente fala de um silenciamento, uma tentativa de apagamento histórico dessas populações, ok? E além disso, um forte culto dessa imigração europeia vai estar ligado diretamente à tentativa de apagamento físico e histórico das populações historicamente subalternizadas, como os indígenas e também os afrodescendentes. Aí eu coloquei para vocês aqui, a imigração alemã na realidade ela vai acontecer em mais de um momento, mas são os primeiros europeus não portugueses e espanhóis que vêm para essa região, principalmente na região do Vale dos Sinos, tá? E posteriormente na Serra. Também aqui em Porto Alegre, na região dos navegantes, certo? Navegantes em homenagem a esses navegantes europeus que vinham para essa região. Não é à toa que eles se colocam ali perto daquela região da cervejaria que hoje é o Shopping Total, mas também a criação ali do Moinhos de Vento, que é um bairro de origem alemã. Tudo isso vai estar vinculado a esse processo de imigração, certo?
Imigração italiana, principalmente de 1860 a 1900, predominante na região da Serra Gaúcha, e a produção de vinho, de uva e vinho, sobretudo, e pequena propriedade, subsistência, vegetais e tudo mais. Imigração judaica, principalmente Porto Alegre e região metropolitana, que inclusive é um grande exemplo desse processo de apagamento histórico. A história da região, que hoje falam que Bonfim, por exemplo, é um bairro judaico de Porto Alegre, realmente tem uma população, uma comunidade judaica bastante forte na região do Bonfim. Na realidade, aquele local era conhecido como colônia africana. Aí eles retiram aquela população daquela região e enviam para localidades da periferia, como um processo semelhante que acontece da ilhota, que posteriormente vai culminar no que a gente conhece como Restinga nos dias de hoje. Certo? O Nicolas falou ali, ó. Prof, depois tu pode me indicar algum livro que discuta aquela questão cultural do RS, que tu disse que as culturas de dança, música, a gente vai... Sim, tem vários. O professor da URGS do PPG estuda essa questão através da literatura. Barbosa, aliás, posso te mandar alguns trabalhos dele depois, Nicolas, fica tranquilo. Só se tu puder me mandar ali uma mensagem depois, WhatsApp, alguma coisa, fica mais fácil para mim lembrar. Já viu que eu sou meio esquecido dentro dessas paradas. Correria, né, gurizada? Correria do dia a dia, a gente vai esquecendo. E aí, gurizada, eu falo bem grande, coloco bem grande como um assunto para nós trabalharmos aqui. A ideia do que é uma frase, na realidade, de uma galera que eu gosto muito do slam, do rap aqui de Porto Alegre. Eles têm uma música chamada Tem Preto no Sul. Eu acho muito interessante, muito importante do reafirmar esse processo de que realmente existem populações pretas no Sul e não são poucas e fazem parte da cultura gaúcha até os dias de hoje. Então, os primeiros registros que a gente tem de pessoas pretas no Rio Grande do Sul está vinculado diretamente ao início do século XVIII, normalmente relacionado à exploração de mão de obra escravizada nas charqueadas. Então, o processo de vinda de escravizados negros aqui para o Rio Grande do Sul está vinculado diretamente com a questão das charqueadas, certo? A partir da segunda metade, então, do século XIX, o que a gente vai observar é uma progressiva migração de libertos ou escravizados para a região de Porto Alegre, sobretudo, certo? Junto com seus corpos, essa galera trazia, gente, além de tudo, sua cultura e religiosidade. Alguns exemplos da cultura afro-gaúcha a gente pode observar nos cultos de batuque, não sei se vocês já frequentaram na vida de vocês, ou alguma coisa do tipo, da religião do batuque. O candombe, que é uma música e dança, que hoje em dia está tendo um movimento, não pela população negra em geral, mas está tendo um movimento bem interessante de retomada do candombe como uma música gaúcha também. O candombe ele é muito forte no Uruguai até os dias de hoje, talvez a principal atração turística do Uruguai, da cultura uruguaia, do carnaval uruguai, seja o candombe. E também, gente, que a gente tem que frisar e não é à toa que é atacado todos os anos, e eu como músico também, e que utilizo desses instrumentos criados dentro dessa cultura, o samba e o carnaval daqui do Rio Grande do Sul, certo? Que é de origem da cultura negra do nosso estado, certo? O espaço onde essa cultura era mantida era principalmente nos quilombos da cidade e seus arredores, muitos deles existindo até os dias atuais. Bom, aqui em Porto Alegre tu tem diversos quilombos, quilombo do Machado, quilombo do Silva, quilombo Lemos, que em diversas regiões, tanto da periferia, mas também central da cidade. O maior exemplo de quilombo central, inclusive recomendo a todas e todas para se puderem visitar em algum momento, é o quilombo do Areal da Baronesa, certo? Que é um local maravilhoso, que é um local que eu tive a oportunidade de frequentar algumas vezes aqui, muito próximo do centro. Você sabe onde fica o Areal da Baronesa? Ali no Menino Deus. Menino Deus, Cidade Baixa, ali bem na divisa, né? Perto do... como é que a gente chama ali? O Nacional ali da João Alfredo, perto da João Alfredo. Sabe onde é que é? A galera de Porto Alegre frequenta a Cidade Baixa, sabe que tem um quilombo ali muito próximo, né? Cidade Baixa, que inclusive era uma localidade onde vivia diversas populações pretas. Após a abolição, então, há um processo de higienização social, sobretudo na capital porto-alegrense. Pessoas por pretas são expulsas de suas comunidades, como Ilhota, Colônia Africana, Cabo Rocha, enviados para a periferia da cidade, como Restinga, Vila Jardim e também o bairro Bom Jesus, que na época não era Bom Jesus, era outro nome. Que não me lembro, Doca das... não me lembro o nome da Bom Jesus, era outro nome, agora não me lembro. E de acordo com o censo de 2010, cerca de 20% da população do Rio Grande do Sul é autodeclarada preta,
Certo, galera? Então, para deixar esse registro aqui, que é bem importante da gente frisar, da importância da cultura preta para o nosso estado, assim como da cultura indígena também. Eu coloco imagens para vocês, por exemplo, de um gaúcho negro, certo? Aqui também uma foto do próprio quilombo do Areal da Baronesa, ali na região do Cidade Baixa e Mãe de Deus. E aqui a figura extremamente importante do Bará do Mercado, que inclusive é patrimônio histórico da capital tombado e que salvou o mercado público da privatização nos últimos anos. Então a figura do Bará do Mercado, e sempre importante aqui, que faz parte da cultura do batuque gaúcho. Aqui o Jornal do Exemplo, que é um jornal extremamente importante, sobretudo no final e início do século, final do século XIX, início do século XX, que é um jornal negro, nos primeiros jornais negros do Brasil, certo? Falando sobre todo o processo, além da abolição e do fortalecimento da luta das pautas da população negra. Aqui do lado direito, um dos maiores poetas que a gente tem do nosso país, já tivemos, inclusive estudou na URGS, um curso de letras, inclusive, Nath, o Oliveira Silveira, certo? Que já é falecido há alguns anos atrás. Oliveira Silveira, que foi criador do movimento, um dos criadores da Fundação Palmares, fundação, do movimento Palmares, do grupo Palmares, e um dos criadores da data de 20 de novembro como a data do Dia da Consciência Negra. Isso é uma parada muito louca, né, gente? O Dia da Consciência Negra é criado por um grupo do Rio Grande do Sul. E uma das únicas localidades do Brasil onde o Dia da Consciência Negra não é considerado feriado é no Rio Grande do Sul. Isso para mim é fatal, gente. É fatal para a gente observar o quanto existem as manutenções da cultura racista dentro do nosso estado. Assim. Tu observa, o bagulho é criado aqui. Não é criado no Rio de Janeiro, não é criado na Bahia, onde a gente tem uma população majoritariamente negra. É criado aqui, por um grupo de negros estudiosos, de negros intelectuais do Rio Grande do Sul. E a gente não tem nem em Porto Alegre, local da fundação, local onde foi fundado esse grupo, onde foi pesquisado esse elemento, não se é considerado como um feriado nacional. E parem para pensar isso, quanto isso é significativo. Aqui eu trago embaixo a figura da Diana Santos, que foi a primeira mulher. Veja bem, quantos anos a gente tem já de votações aqui dentro do estado do Rio Grande do Sul. Agora foi eleita a primeira mulher negra deputada federal pelo Rio Grande do Sul. E aqui uma das esculturas que eu acho mais bonitas, que é aqui dentro da. Se eu não me engano, ela fica ali na orla de Ipanema, que é a figura de Oxum, certo? Inclusive, semana retrasada era dia de Oxum, se eu não me engano, tá? Eu não sou de religião de matriz africana, mas tenho um respeito muito grande, até por tocar, ser músicos, tocar instrumentos de origem africana, e acho muito importante a gente citar aí. E particularmente acho uma das esculturas mais bonitas de Porto Alegre. Porto Alegre é dona de fazer escultura tosca, né, gente? E essa é uma das mais bonitas que eu acho que é, também acho que tem uma, né? Mas essa aqui particularmente eu acho muito bonita, certo? Tem aquele leão frito ali, por exemplo, na Bento Gonçalves, que é uma das coisas mais horrorosas que existe dentro da face da Terra. A própria estátua do Renato Portaluppi é uma das coisas mais feias que existe dentro da história também, que parece uma Hebe, aquela estátua horrorosa. A própria estátua do Fernandão também é horrível, certo? Então, forte do gaúcho não é fazer estátua. E graças a Oxum, podemos dizer assim, essa estátua de Oxum é muito bonita. Eu particularmente acho ela muito bonita. Gente, deixa eu perguntar uma coisinha pra vocês, tá? Eu sei que vocês estão super cansados. Eu sei que já é quase 10 horas da noite. Eu provavelmente não vou conseguir terminar até as 10 horas da noite. Mas até 10, até 10 e 10, 10 e 20, assim, ó, no máximo eu termino. Pode ser. Vocês ficam muito tristes comigo. Eu acho que até 10 e 10 eu consigo, tá? Mas a gente tem uma meia dúzia de slide ainda, deixa eu ver. É bem pouco ainda. Não, certamente até 10 e 10 eu consigo. Pode ser? De boas. Tá. Peço desculpa mesmo pra vocês, tá, gente? De verdade. Sei que vocês, a maioria, todos trabalham, tem outras estudam, o que seja. E sei que é momento de descanso pra vocês. Espero que a aula está sendo boa. Pra mim está sendo muito bom. Eu adoro dar essa aula. Eu acho muito importante essa aula pra gente ver diversas coisas dentro do nosso estado.
Mas se vocês ficarem muito cansados, obviamente vai ficar um gravado. Precisarem sair, não tem problema nenhum, tá? Gente, por que eu boto aqui o caudilismo? Porque o caudilismo ele vai ser fundamental na construção do estado do Rio Grande do Sul, principalmente da construção dessas elites rurais gaúchas, certo? Não é à toa que a gente vai ter os próprios conflitos que a gente vai observar dentro da história do Rio Grande do Sul no início da República, no final da República, a gente observar essa figura do caudilho, né? O caudilho é muito semelhante ao que vocês viram na aula de Primeira República com o que a gente conhece como coronel. A figura do caudilho é o coronel do Prata, tá? É muito semelhante. E o caudilho vai acontecer não só aqui no Rio Grande do Sul, vai acontecer na Argentina, vai acontecer no Uruguai, vai acontecer no México. É uma política muito semelhante que acontece em todas as localidades da América, principalmente após o processo de independência. A Natália colocou ali, achei aqui, o nome é Rótula da Quimbanda, Monumento Homem da Noite. Muito legal, não conheço, não me lembro dessa. Vou dar uma olhada depois, Nath. Obrigado. Valeuzão mesmo. Então, gente, o caudilismo a gente tem a manutenção da estrutura fundiária concentrada, ou seja, latifúndio, monocultura e agroexportadora, mais economia voltada para o exterior. Praticamente a manutenção do que a gente conheceu como plantation. A única diferença do plantation é que a gente observa após o processo da abolição da escravidão, que não vai ter mais a escravidão, a mão de obra escravizada, certo? A gente tem um trabalho assalariado, precarizado, obviamente, mas o que a gente vai obter é que essas estruturas se mantêm praticamente a mesma. Então a figura do caudilho, poder político, porque ele vai ter um poder político importante, grandes figuras da política do Estado, vamos falar a verdade, né? Até os dias de hoje são caudilhos, são grandes fazendeiros, são grandes pessoas, sobretudo no interior do Rio Grande do Sul, mais a propriedade da terra, ou seja, são grandes latifundiários, e além disso, eram lideranças de milícias dos seus, grande parte das pessoas que eram apadrinhadas deles, que eram pessoas que viviam dentro das localidades dessas regiões, eles eram também a liderança militar. O exemplo clássico disso é Bento Gonçalves, né? Bento Gonçalves era um caudilho. Mas esse caudilho ainda vai ficar mais evidente depois quando a gente tem a Revolução Federalista, que é uma revolução entre caudilhos, que é uma briga entre a elite oligárquica gaúcha. Um lado defende um elemento e o outro lado defende outro elemento, certo? Aqui é um elemento muito interessante daí que eu queria conversar com você sobre a figura do gaúcho. A partir então da Guerra Guaranítica, como eu tinha comentado para vocês, das leis de terras que tira o processo da pequena propriedade dentro do estado do Brasil inteiro, e o processo abolicionista, há uma progressiva desapropriação de terras e pobreza dessas figuras que viviam dentro dessas localidades, normalmente descendentes mestiços, descendentes de indígenas ou africanos, que vão possibilitar a figura de pessoas como os gaúchos para trabalharem como peões ou instâncias ou vale, eu botei instância, não tá, gurizada? Mas chegou a doer na minha alma agora. É estância, tá? Estância, ok? É com um E. Que loucura. Foi na correria, desculpa. Peço desculpa. Putz, ainda vou fazer ferrar bem na frente da professora de português, professora de letras. Eu tenho que me ferrar mesmo. Peço desculpa para vocês ali. É estâncias, tá? Ou ladrões de gado, como eu tinha comentado para vocês. Além de mulheres mestiças que serão exploradas de maneiras distintas, seja como trabalhadoras análogas à escravidão, em propriedades rurais e urbanas, além também do abuso sexual, né, gente? A gente tem que observar que o próprio domínio desses corpos, dessas mulheres sendo exploradas, às vezes como a figura da China, né? A ideia da China vem desse processo. Aqui também. E aí eu quero mostrar para vocês o que é o gaúcho, gente. Gaúcho é isso aqui. Olha a fisionomia. Lembra alguma coisa, inclusive as próprias vestimentas. Lembra alguma coisa o gaúcho que vocês conhecem? Isso aqui é foto de gaúchos. Os gaúchos. Ó, no campo. Lembra alguma coisa os gaúchos que vocês conhecem? Ou é muito mais a construção do imaginário de uma elite branca que necessita dessa afirmação? Então, por isso que eu trago essas imagens aqui pra gente observar. Dentro da Primeira República, galera, a gente tem dois conflitos que eu quero apresentar para vocês e uma questão vinculada à política
que eles podem perguntar bastante, tá? Talvez dentro da prova esses sejam os elementos que a gente tem que cuidar, certo? Muito forte da questão da Primeira República. Podem direto, eles fazem até porque o Rio Grande do Sul tem um protagonismo muito grande dentro da Primeira República no Brasil, sendo nada mais nada menos que a principal estado periférico do Brasil dentro desse momento. Então a gente vai ter a Revolução Federalista. O que é a Revolução Federalista? Por não concordar com os rumos políticos então da proclamação da República, a elite gaúcha vai se dividir em duas facções que começam com um sangrento conflito dentro dos estados. De um lado, os Maragatos, que vão ser liderados por um cara chamado Gaspar Silveira Martins, que vai defender a descentralização do poder e o regime parlamentarista. Do outro, apoiando o atual presidente do país naquele momento, que era o Floriano Peixoto, os chamados pica-paus, liderados por Júlio de Castilho, e desejavam manter a política que já estava com o Floriano Peixoto. A característica grande que a gente vai ter dessa revolta é a crueldade, tá? Os caras, cara, assim, ó, se tu pega a quantidade, a Revolução Federalista ela mata praticamente o dobro da quantidade em 2 anos da Guerra dos Farrapos em 10, tá? E não era qualquer morte, se pegava os prisioneiros e degolava, certo? Não se fazia muitos prisioneiros. Tanto que o nome do conflito vai ficar conhecido como a Revolta da Degola. Inclusive, de uma certa maneira, a nossa história do Rio Grande do Sul ele tenta apagar esse conflito, se você pela extrema violência que foi e barbárie que foi esse conflito durante esse período. As consequências então do conflito foram cerca de 10 mil mortos e a manutenção do Partido da República Rio-Grandense no governo do estado do Rio Grande do Sul por mais de 30 anos, certo? A gente vai observar isso posteriormente. Aqui uma foto bastante para vocês dormirem bem hoje, mas a foto dos caras indo estrangular a criaturinha, certo? Primeira República, então, para a gente trabalhar esse Partido Republicano Rio-Grandense, que aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, então fica mais evidente da influência dele, mas em todo o estado do Rio Grande do Sul. O castilismo, que é essa ideologia fomentada pelo Júlio de Castilhos e que vai predominar no estado por mais de 30 anos, desde 1893 até 1937, que está baseado principalmente no positivismo e vai manter com a ideia de centralização do poder e domínio da máquina burocrática do RS, certo? Não é à toa que a gente vai ter, a partir desse momento, a construção de grande parte da estrutura burocrática do Rio Grande do Sul vai ser criada dentro desse momento. Dou alguns exemplos para vocês. Arquivo Público do Estado, Palácio Piratini, Assembleia Legislativa, todos esses elementos vão começar a ser criados dentro desse momento. Inclusive o processo de criação de grandes prédios vinculados à educação das elites. A educação era defendida pelos positivistas como educação pública, porém esse público era somente para as elites gaúchas. E aí por isso que a gente tem dentro desse momento a criação de diversos colégios de excelência públicos no Rio Grande do Sul. Então quando te falam, por exemplo, que a educação antigamente era muito melhor, realmente era. Por quê? Porque ela era uma educação feita para a elite e para a classe média, não para as populações pobres. Populações pobres não entravam dentro dessas localidades. E aí tu observa escolas magníficas. Agora eu tive a oportunidade de fazer o Enem. Normalmente, porque eu morava ali perto, eu me mudei agora, mas eu sempre fazia no Paula Soares. Meu Deus, aquele Paula Soares é lindo. Eu amo aquele colégio. Ele é maravilhoso. O Instituto Flores da Cunha, gente, que agora está largado às traças, que é o processo vinculados a esse sucateamento da educação pública do Estado. Mas olha o que é. Eu vou mostrar depois a foto do Instituto de Educação para vocês, Flores da Cunha. É lindíssimo. É um colégio mais maravilhoso que a gente tem. Além disso, os primeiros prédios da Universidade Federal do Rio Grande do Sul são construídos durante esse momento do Partido Republicano Rio Grandense no país. Por quê? Porque eram os locais de estudo da elite gaúcha. Além disso, o controle das agitações populares levou à criação de uma polícia militarizada. É nesse momento que é criada a Brigada Militar. Não sei se vocês já perceberam, mas o Rio Grande do Sul é o único local do Brasil que tem uma polícia chamada Brigada Militar. Por quê? Porque faz parte desse período. Não é polícia militar como em qualquer lugar do Brasil. É uma polícia especializada militar construída pelo Partido Republicano Rio Grandense.
Como eu comentei para vocês, então, incentivo educacional na elite letrada, escolas públicas, primeiros centros de ensino superior, arquivo público do Estado, biblioteca pública do Estado. Entre os governantes do PRR, vários deles, e todos eles, depois eu fiquei pensando, todos eles inclusive vão virar nome de cidades no Rio Grande do Sul. Júlio de Castilhos, Borges Medeiros, Getúlio Vargas, Flores da Cunha e também Carlos Barbosa. É do PRR que surge a candidatura de Getúlio Vargas para presidente do país, rompendo com o pacto dos governadores e que depois resultará no golpe de 30. Mostrar para, olha o que era o Instituto Flores da Cunha, gente. Olha o que era. Vocês sabem o que é o Flores da Cunha hoje em dia, né? Aquele troço horroroso ali dentro das Val da Aranha, perto da URGS. É uma tristeza quando passa. Minha mãe estudou no Instituto no Flores da Cunha. É mais tristeza tu observar o Flores da Cunha, que era referência nacional de ensino, o sucateamento que foi feito nos dias de hoje. Não sei se algum de vocês estudou no Flores da Cunha, mas é uma tristeza. Eu fico extremamente triste quando passo na frente como professor e vejo um local tão bonito, tão importante na história do nosso país, do nossa cidade, do nosso estado, naquele estado. E aqui para a gente terminar o nosso último slide, gente, a Revolução de 1923. Tá? O que foi a Revolução de 1923? A eleição, então, para governador do estado do Rio Grande do Sul, de 1922, vai ter uma contestação sobre a manutenção do Partido Republicano no poder, a partir de novamente Borges Medeiros se candidatar como candidato a governador depois de quase 20 anos já no poder. Borges Medeiros vai se candidatar contra um cara que era do PRR, tá? Que é o cara chamado Antônio de Assis Brasil. Com amplo sistema de fraude de Borges Medeiros, ele vai ganhar a eleição e o Assis Brasil vai contestar o resultado. Então, além de tudo, vai ter os ressentimentos. Cara, degolavam geral. Tu acha que o filho de degolado, gente que morreu dentro do conflito, não vai ter sentimento de vingança? Na realidade, porque as mesmas facções são muito semelhantes, o processo recorrido de cada facção. Na realidade, vai ser um revival da Revolução Federalista de 1893, certo? E a gente vai ter de um lado os chimangos, os borgistas, e os maragatos, os assistas. Assisistas, desculpa. E aí, o chamado Pacto das Pedras Altas, que vai manter o Borges no mandato até 1828, se eu não me engano, mas daí ele não poderia concorrer novamente. Uma alteração na Constituição Estadual de 1891 e a partir desse conflito é que a gente vai observar que o Rio Grande do Sul, dentro dessas duas facções, vai criar uma única facção que vai levar Getúlio ao poder no golpe de 30. Gente, queria muito agradecer a vocês, peço mil desculpas por passar do horário, fiz o prometido, não fui até 10h07. Espero que vocês tenham gostado. Eu particularmente gosto muito dessa aula. Queria poder dar mais vezes, mas às vezes na loucura a gente não consegue. Se vocês tiverem qualquer dúvida, eu estou à disposição, vou ficar aqui mais um tempinho, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, algum aspecto. Tive que dar uma corridinha um pouco no final por causa do horário. Espero que vocês tenham gostado. Eu tenho algumas críticas bem grandes, como vocês observaram, a esse culto que a gente tem à figura do gaúcho, que é inventado esse culto, certo? Da história do Rio Grande do Sul. E eu acho muito importante a gente começar a observar os silenciamentos de outras populações, mais do que observar esse culto, a história gaúcha, a cultura da imigração. Cara, RBS pra mim é fatal. Todo dia tem uma merda RBS com uma tiazinha, com uma roupinha de imigrante italiano. Nada contra, mas não é a única história do Rio Grande do Sul, certo? Enquanto isso tem escola de samba pelo estado inteiro, pouquíssimos trabalham com essa herança cultural do estado. Então é muito importante a gente pegar e observar que existem outras narrativas e que esse silenciamento é um projeto de Estado, não só no Rio Grande do Sul, mas no Brasil, certo? Então é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, estou à disposição e espero que vocês tenham gostado. Provavelmente vou dar outras aulas para vocês antes do vestibular da URGS. E é isso, galera. Ficamos até 10 horas da noite hoje e um beijo grande para vocês.
Adorei. Brigadão mesmo por tudo. Espero que vocês tenham gostado. Que isso, eu que agradeço. Obrigado vocês pela aula. Muito bom são vocês. Vocês que fazem a aula ser boa. Certo? Boa noite para todos. Durmam bem. Descansem. E lembrem-se, né? Se ficarem com dúvidas, eu não consigo dormir. Então, por favor, tirem as dúvidas de vocês. Certo? Nicolas depois me pede